o Marcelo Paz ele já avisou que vai primeiro resolver o Talheres para depois pensar no Memphis, numa renovação com o Memphis. Acho que não... Eu queria a sua opinião, se está certo. E a segunda informação é o novo patrocínio, né, que fechou por 150 milhões, mais bônus que podem chegar a 200. E o acordo anterior era 103, né? Então dobrou praticamente, né? Então essas duas informações aí para você discorrer, Lelê. Vamos lá, Marcelo Paz, mais uma vez eu venho aqui falar e elogiar esse início de trabalho dele no Corinthians. Para mim, ele é um cara muito pé no chão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver as últimas informações, bastidores do Timão. O Corinthians consegue aí uma importante, negociação nos bastidores, aumentou o valor do patrocínio Master e consequentemente vai entrar mais dinheiro no caixa do Timão. A gente também vai acompanhar um pouco sobre as movimentações, como ali a diretoria vem se movimentando para pagar, para quitar dívidas, para que consiga finalmente sair de uma situação difícil, financeira, e consiga ter um pouco mais de respiro. Muitas informações a partir de agora, deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Sem muito mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que aconteceu, tudo que foi falado lá no Esporte Sem Firula. O link do programa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. A coisa tá muito chata, tá chata demais, tá? Tá chata demais. Tanto é que os jogadores da Portuguesa que estão xingando lá, estão do lado da polícia. Vai fazer o quê? O cara tá xingando o outro, é futebol, gente. Ou xingar só o árbitro, pode, é isso? E eu até vi um vídeo do Maurício Rossi, que ele postou no Instagram, que o pessoal zoava o Valdir Pérez, que ele era careca, ei, cabeludo, não sei o que, mas é na zoeira. Então, olha a cabeleira do Valdir. Então, assim, é na zoeira. Outro tremendo bom caráter, Valdir Pérez Arruda. Futebol, gente, futebol não é a Liga das Escolas Católicas. E falando ainda de Corinthians, Lele, duas informações. A primeira é que o Corinthians ainda tem aquela dívida com o Talheres, de pouco mais de 23 milhões de reais. Então, a diretoria... Segundo o Talheres, 30 milhões já. 30? Pode chegar com os juros, né? Então, o Marcelo Paz ele já avisou que vai primeiro resolver o Talheres para depois pensar no Memphis, numa renovação com o Memphis. Acho que não... Eu queria a sua opinião, se está certo. E a segunda informação é o novo patrocínio, que fechou por 150 milhões, mais bônus que podem chegar a 200. E o acordo anterior era 103, né? Então dobrou praticamente, né? Então essas duas informações aí para você discorrer, Lelê. Vamos lá, Marcelo Paz, mais uma vez eu venho aqui falar e elogiar esse início de trabalho dele no Corinthians. Para mim, ele é um cara muito pé no chão, é um cara que sabe da realidade financeira do clube, que não dá para ficar fazendo loucuras, que as contratações têm que ser feitas, dentro dessa realidade que o Corinthians vive hoje, que a gente sabe que é uma realidade de dívidas a serem pagas. Então, ele tá conseguindo fortalecer o elenco com jogadores que estão vindo sem custos, ou empréstimos aí com valores baixos. Então é isso mesmo, perfeito. Não tem que ficar fazendo loucura no mercado para depois ficar jogando a dívida para as próximas gestões, como sempre foi feito, e é por isso que o Corinthians chegou nessa situação que está hoje. Então, eu acho que o Marcelo Paz é um cara muito responsável e vem já fazendo um trabalho bom, nesse início de ciclo dele no Corinthians. Tá certo, tá certíssimo. Tem que primeiro pagar a dívida com o Talheres pelo Garro, evitar um possível novo transfer ban, para depois pensar em trazer outros jogadores ou até mesmo renovar o contrato do Memphis aí. E quanto ao patrocínio, valores mais atualizados agora, valores renovados aí com a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. E a gente já falava aqui, Alemão, quando o Flamengo fez o seu novo contrato, que é o maior do Brasil, recebendo 200 milhões, mais de 200 milhões aí de uma bet. O São Paulo também tinha renovado ano passado o seu contrato. A gente falava da importância que ia ser, inclusive, para os outros times. Porque no momento que um desses clubes grandes do Brasil, ele renova o valor e eleva esse ganho, consequentemente, você obriga que os outros times que têm contratos com outras bets tenham que atualizar esses valores também, porque os valores vão ficando defasados. Foi isso que aconteceu com o Corinthians. Então, ele recebia cerca de 100 milhões, 103 milhões por ano da patrocinadora Master, e esse ano, até 2029, vai passar a receber 150 milhões agora, podendo chegar a 200 com bônus. O que seriam esses bônus? Ganhou um título, isso e aquilo,
E os valores pelo Memphis também, né, são bancados por parte da patrocinadora, mas agora eles tiraram isso do contrato. Eles dão um valor a mais pro Corinthians usar como quiser. E o Corinthians que usa como quiser. Vocês já fizeram uma conta assim rápida, um exercício rápido? Só o que pagam as bets para os clubes, quanto que elas estão movimentando no Brasil por mês? Nós estamos falando, não são de bi, nós estamos falando de trilhões a conta do governo, tá? Sim. Não são bilhões, são trilhões por mês. Estamos falando só das oficiais, fora as 48% de bets que são clandestinas no Brasil. É um negócio de louco, gente. O volume de grana é de louco. Por isso que alguns segmentos entendem que a volta do jogo físico para geração de empregos, ela seria muito importante. Porque você pega a maior... Vamos pegar a Betano, que é a maior bet do Brasil hoje, né? Que está aqui do Brasil, Lelê. É tudo virtual. Então a geração... É lógico que tem geração de empregos, mas é uma geração muito menor do que se fosse uma geração física, onde você poderia ter uma quantidade de empregos diretos e indiretos. Então, quando você fala de 200 milhões só no Corinthians... algumas operações de muitas pessoas. Não, tudo bem, mas longe de ser uma operação física de jogo, porque está na mão do presidente. Não. Às vezes as operações de algumas bets, elas têm mais de 300, 400 funcionários. Não. Isso aí não é nada. Sabe qual operação que está na mão do presidente para ele assinar a volta de cassino e bingo no Brasil? Você fala assim, 340 mil empregos diretos e indiretos. Então, assim, eu acho que não vai chegar nem perto disso, assim, a questão das bets. A questão é que o volume... O brasileiro gosta de jogar, gente. O brasileiro gosta de jogar. Usa até o Bolsa Família para isso. E que se fosse um país sério, quem fez tem que perder o benefício. Mas como estamos no Brasil, então assim, eu só acho que a gente tem o volume de grana, que eu estava vendo aquele ali falando, né? 200 milhões e tal. Gente, estamos falando de uma operação com um clube. Do Flamengo chega a 268 no ano. Fora o que as bets fazem propaganda em televisão. Porque pagam imposto. Tudo. Eu conheço Sorte na Bet. Então, eu assino Sorte na Bet. Eu vi um levantamento. E é séria e paga certinho. Que não é questão de bi. No Brasil é questão de trilhão. É um negócio louco, gente. É muita, mas é muita grana. É muita grana. Aliás, eu fui na sede da Sorte da Bet outro dia em Alphaville, ou Facincani. Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um escritório até legal, tenho lá um andar inteiro alugado para o Sicredi e tal, mas a sede do Sorte na Bet, lá em Alphaville, Nossa Senhora, parece governo americano. Não, eu ia falar para ele, não pode passar essa lei que vai ser votada na semana que vem, que é o imposto novo nas bets para o apostador. Porque hoje, quando você bota 100 conto para apostar lá, quem paga o imposto disso é a bet. A lei nova que está para ser aprovada, o que vai acontecer é que 15% do valor do apostador já vai ser descontado no ato. Então, se eu depositar R$100, eu só posso apostar 85. Mas do cara que ganha ou só de apostar? Não, só do cara poder fazer o depósito. Só que com isso, eu vou jogar todo mundo, Facincani, com as bets clandestinas. Porque eu vou continuar na clandestina apostando R$100, não vou apostar 85. Então é necessário um pouco de inteligência. Aliás, não precisa nem inteligência. Por isso como que o povo Facincani, não pode nem precisa ser inteligente. Sem credibilidade. Não, se você fizer essa lei e for aprovada, o cara vai. Eu vou prejudicar não só a Bet lá que paga 200 milhões pro Corinthians, eu vou prejudicar o apostador. Então, assim, é uma ganância por novos impostos, é uma ganância por novas arrecadações, que, assim, eu vou jogar todo mundo, alemão. Eu vou jogar todo mundo na clandestinidade. Aliás, já tem as denúncias aqui no Rio de Janeiro, dentro dos morros do Rio de Janeiro, você só pode jogar naquelas bets que os caras deixem de você jogar. Se você abrir lá uma bet deles lá, a bet deles. Quer dizer, gente, quando for falar sério, toca ali, Alemão. Ô, Alemão, Pode e falar. Amanhã, então, né, o Corinthians entra em campo, assim como o São Paulo e o Palmeiras, de quem falaremos já já, mas o Corinthians tem mais uma vez um reencontro com o Tite, né, diante do Cruzeiro, aí o jogo 8 horas da noite lá em BH, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deve ir com um time... A gente vai falar desse jogo amanhã, mas assim, já para um pitaquinho inicial, deve ir com um time meio reserva, né, Lelê? Focando aí no... O Cruzeiro é o segundo time de Minas. Olha, eu não sorte. sei não, viu, Alemão? Porque a gente esperava isso também contra o Atlético Paranaense e foi o contrário, né? Vamos ver o que o Dorival vai pensar para esse jogo. Agora, o Facinca, a gente falou aqui do Marcelo Paes, a Lelê falou, né, do trabalho dele. É começo de trabalho, mas você já considera melhor do que o Fabinho Soldado? Que também fez um bom trabalho. A gente elogiou bastante também aqui o Fabinho. Né? Não dá para comparar ainda. O Fabinho é campeão. Então, o Marcelo tem um título de Supercopa.
Fabinho tem títulos, né? De campeonato. Não que a Supercopa não seja um título, sim, mas tem título de um campeonato. Ganhou um paulista. Teve um projeto num campeonato que ele foi a melhor campanha para ser campeão. Ganha uma Copa do Brasil e da forma que ganha. Então, né, calma. Acho que não dá para comparar, mas o Marcelo, pela experiência que ele teve no Fortaleza, com certeza, ele tem toda a condição de trazer para o Corinthians a estabilidade financeira que o clube precisa nesse momento. Porque o Marcelo Paes, ele é muito profissional, né? Todo mundo fala da capacidade dele de controlar, de gerir. Ele fazia isso muito bem ali no time do Fortaleza e, consequentemente, traz essa experiência para o Corinthians. Aí é aquilo que precisava, o profissionalismo. E a gente vê quando ele busca, primeiro, quitar as dívidas, fez isso, né, na negociação do Félix Torres. Agora também buscando ali finalizar essa situação do Garro. Ele vai pegando as pontas soltas, os piores problemas do Corinthians financeiro e vai buscando ali resolver. Tem o caso do Memphis, ou seja, tem muitas dívidas que a antiga diretoria deixou, né, que foi ali gerando uma bola de neve, não só nessa do Augusto Melo, mas também coisas muito anteriores, e consequentemente ele vem tentando arrumar as pontas. Vai demorar um bom tempo, claro, porém ter essa consciência de que não se pode mais fazer loucura é o que vai levar o Corinthians de novo a brigar por coisas grandes frequentemente. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Gostou ou não gostou? Opine aqui abaixo. Obrigado a todos, valeu!